Os chamados óleos cítricos são muito utilizados na aromaterapia, têm inúmeras funções e bastante presentes no conhecimento popular. Tem vários tipos de óleos cítricos, como limão, bergamota, tangerina, laranja, entre outros. Mas você sabia que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, os óleos cítricos não são todos iguais? Tanto que seus aromas são bem diferentes entre si. Alguns deles são fototóxicos, outros não, e principalmente seus efeitos na psicoaromaterapia, ou seja, os seus efeitos emocionais, divergem bastante. Então, no vídeo de hoje, vamos abordar um pouquinho essa diferença que existe entre os óleos essenciais cítricos, para que você possa entender as diferenças e utilizar os óleos da melhor forma possível. Roda a vinheta, produção! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Óleo de Saúde, um canal que foi criado para levar até você informações simples, práticas e relevantes sobre esse maravilhoso mundo dos óleos essenciais. Se você é novo, seja muito bem-vindo, tem muito conteúdo interessante, então já se inscreve aqui no canal, clica nesse botão inscrever aqui embaixo para você não perder nenhum conteúdo que a gente colocar aqui para você, tá bom? Pessoal, vamos entender então um pouco dessa diferença. Então, qual é a diferença que existe entre os óleos cítricos? Essa resposta está principalmente na sua composição química. A composição química é a alma do óleo, é aquilo que faz o óleo ser o que ele é. E essas diferenças, esses componentes químicos, é exatamente o que vai fazer com que cada um seja diferente, tenha uma ação diferente do outro. Só que a gente tem que pensar que essa diferença, às vezes, é pequena. A maioria, os óleos cítricos, o principal componente que compõe eles é o limoneno. Esse composto é tão abundante nos óleos cítricos que chega a alguns óleos, às vezes até 90%, mais de 90% do óleo é composto basicamente por limoneno. E ele é o principal responsável por grande parte das ações fisiológicas e emocionais dos óleos cítricos. Dentre essas ações, a gente pode destacar o quê? Sua ação antioxidante, do combate dos radicais livres, fortalecimento do sistema imunológico, protetor cardíaco, quebra de gorduras, ação protetora no nosso sistema nervoso central, melhora de sintomas intestinais como azia, gases, náusea, refluxo, ação diurética, sua ação para rinite, sinusite, infecções respiratórias, ou seja, uma infinidade de ações que o limoneno é responsável. E o limoneno vai estar à frente de praticamente todas essas ações. No campo emocional, a gente sabe que o limoneno também é responsável por trazer alegria, bem-estar, reduz a ansiedade, reduz a hiperatividade, melhora muito o nosso humor, comportamento depressivo, fadiga mental, ele ajuda a relaxar, trazer mais estabilidade mental. Então é um óleo muito interessante também para a nossa questão emocional. Tudo isso o limoneno vai trazer esses efeitos. Então, por essa grande predominância do limoneno, as pessoas têm costume de achar que os cítricos é tudo igual. Ou seja, laranja, bergamota, limão, tem limoneno? Pode utilizar que vai ser tudo a mesma coisa. No entanto, o que as pessoas ignoram é que o fato de que os óleos cítricos terem grande parte de um composto, não quer dizer que eles são apenas isso. Existem outros compostos nesses óleos que são chamados de compostos minoritários, às vezes quantidades de 2%, às vezes menos do que 2% daquele componente, mas esses componentes minoritários, eles fazem toda e qualquer diferença no óleo. Então, é exatamente aqui que a gente vai ter que entender para saber por que um óleo cítrico é diferente do outro, se todos eles têm basicamente limoneno, um único composto. Então, vamos entender um pouquinho a ação. Por exemplo, se eu te der uma pergunta aqui, qual óleo cítrico vocês acham que seria melhor para ajudar a se preparar para uma prova, para uma tarefa mais complexa, que exija muito foco, muita concentração? Na opinião de vocês, qual seria o óleo cítrico mais utilizado? O que vocês acham? Não sei. Bom, acertou quem disse limão ou mandarina. Mas, Bruno, não é tudo óleo cítrico? A diferença é que tanto o limão quanto a mandarina, eles possuem compostos que são capazes de atuar no cérebro para promover foco, concentração, organização mental, que isso é exatamente o que a gente precisa para ter bom desempenho em atividades mentais.
Esses compostos químicos, eles estão são chamados minoritários nesses óleos de limão e da mandarina, mas é exatamente eles que fazem total diferença para que o óleo de limão e de mandarina tenha uma ação muito maior do que os outros para foco e concentração. Vamos de outro exemplo aqui. Outra perguntinha. Qual óleo cítrico vocês utilizariam para uma regulação do humor mais eficiente, uma regulação emocional melhor? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Qual óleo cítrico vocês acham que seriam? Tudo errado essas perguntas. Acertou quem disse o óleo de bergamota. Ao mesmo tempo que ela tem o limoneno, que é aquele composto que nos coloca para cima, que nos dá alegria, bem-estar, ela vai ter também compostos semelhantes à da lavanda, que trabalha ansiedade, depressão, irritabilidade, sofrimento emocional, entre outras. Então, essa junção do limoneno com o linalol, acetato linalira que a gente tem na lavanda, faz com que a bergamota tenha uma capacidade melhor que os outros cítricos de equilibrar o organismo. Ou seja, a bergamota é um dos melhores cítricos com ação equilibradora do nosso organismo. Era de se imaginar. E qual seria o óleo para deixar as pessoas mais desinibidas, mais tagarela, aumentar a comunicação, que impulsionar a pessoa para respirar novos ares, desbravar novos horizontes? Qual seria o óleo cítrico que teria mais a ver com essa função? O que será que ele quis dizer, hein? Vamos pensar aí, qual que vocês acham que seriam? Aqui a gente já teria o quê? O óleo de grapefruit. Então, essa pequena diferença nos componentes minoritários do grapefruit faz com que ele seja um óleo que consiga levar essa pessoa a melhorar a sua comunicação, a pessoa fica muito mais comunicativa, mais tagarela, coisa que não ocorre com tanta intensidade com os outros óleos cítricos. Realmente. Então a gente vê aqui o quê? Que embora todos sejam óleos cítricos, todos tenham na sua principal composição limoneno, a gente não pode esquecer que são exatamente essa pequena quantidade de compostos minoritários que fazem toda a diferença. E se a gente pensar aqui, vocês já ouviram falar muito aqui no canal sobre sinergias. A gente tem que pensar que cada óleo individualmente, embora eu possa misturar um óleo com outro e criar outras sinergias mais complexas, mas cada óleo essencial individualmente, ele já é uma sinergia muito complexa. Porque o óleo cítrico não é só o limoneno, ele vai ter todos esses compostos que vão em conjunto e dar aquela identidade, aquela característica do óleo. Então, a gente tem que entender que um óleo, por si só, por mais que ele seja um óleo único, ele carrega uma complexidade muito grande dentro dele, e é essa complexidade que faz ele ser quem ele é. Ou seja, pode ser tudo óleo cítrico? Pode, mas cada um vai ter uma especificidade, uma ação terapêutica diferente do outro óleo cítrico. Tá ok? Então, mais uma vez, a gente não pode deixar de perceber a importância de uma consulta de aromaterapia. Por quê? Quando a gente faz a consulta de aromaterapia, a gente entende essas nuances, essas diferenças pela história que a pessoa nos traz, pela história que ela nos conta, a gente consegue perceber essas nuances e saber qual óleo cítrico, por exemplo, seria o mais indicado para cada um. E a gente viu que pelos exemplos de hoje, que a gente conseguiria então determinar se seria o limão, se seria a bergamota, se seria o grapefruit, se seria a mandarina, qual seria o óleo cítrico que poderia ajudar melhor naquela questão emocional específica que ela estaria para consulta de aromaterapia. Na consulta, nesse papo que a gente tem com o nosso paciente, com o nosso interagente, a gente consegue identificar isso. A questão hoje é que, infelizmente, as pessoas querem muito respostas prontas, as pessoas querem muito imediatismo. Olhar para dentro de nós mesmos, isso dá muito trabalho. Isso faz com que a gente tenha que nos encarar, tentar entender aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente quer esconder. Então, muitas vezes, o processo de jornada terapêutica, trabalhando com vários óleos essenciais, desde o processo de limpeza, de preparo, até a gente chegar ao processo de
de tratamento final, a gente consegue ter uma transformação de quem nós somos, do nosso psicológico, dos nossos problemas, isso leva tempo. E isso leva também vontade das pessoas quererem trabalhar isso. Acontece que muitas vezes as pessoas querem uma solução muito imediatista, só me dá um óleo para isso, para aquilo, e muitas vezes quando não alcança o objetivo desejado, aí muitas vezes fala que a aromaterapia não funciona. Ok? Então é importante a gente ter esse discernimento e entender que a aromaterapia funciona, mas a pessoa precisa estar disposta muitas vezes a olhar para dentro de si e confiar no processo da consulta de aromaterapia e em toda a jornada que a gente tem que fazer, ok? Bom, pessoal, então depois dessa reflexão, eu convido vocês a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu joinha aqui embaixo. É muito importante para que esse conteúdo possa ser levado, possa ser encaminhado para cada vez mais pessoas, para que a gente possa levar o conhecimento da aromaterapia e transformar mais vidas aí, ok? Pessoal, siga a gente também no Instagram, @óleo de saúde. Lá a gente pode tirar suas dúvidas, a gente pode interagir por lá também. Você pode chamar a gente para marcar a sua consulta de aromaterapia. Essa consulta não precisa ser presencial, ela pode ser feita de forma à distância, de forma virtual, tá? E a gente consegue ajudar você naquela sua demanda, naquilo que você está precisando, ok? Muito obrigado para você que assistiu até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.